Boa tarde a todos, sejam bem-vindos para mais uma tarde de estudo. Hoje nós vamos ter a Janaína falando sobre por que será o Espiritismo uma ciência? Vamos estudar e descobrir o porquê, né? A resposta dessa pergunta. A Valéria vai fazer a nossa página de ambientação e eu vou fazer a prece inicial. Valéria, pode falar. Nós tiramos um item da Gênese, que é o livro que a gente tem estudado, né? Capítulo 1, que ele trata sobre o caráter da revelação espírita, no item 12. E aí ele diz assim: o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar e pedir para o nosso amigo Jesus, para os nossos amigos espirituais, né, que fiquem conosco e agradecer também por essa oportunidade de estudo e aprendizado, porque só com conhecimento conseguimos mudar nossos pensamentos e atitudes para darmos mais um passo a caminho da evolução. Amigos espirituais, fiquem conosco, nos amparando, auxiliando, intuindo nossa companheira Janaína, que fará o estudo dessa tarde. Que assim seja. Janaína, você está com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus possa nos envolver, nos trazer bons fluidos, para que não só tenhamos boas reflexões, mas que também possamos ser favorecidos pela essa atmosfera espiritual, para que nos dê um bem-estar, muito equilíbrio, para lidar com as situações da vida, né? E principalmente as situações atuais. Então, hoje o tema é: por que será o Espiritismo uma ciência? Esse tema ele está sendo trazido porque algumas vezes alguns frequentadores apontam algumas dificuldades de entendimento e também, muitas das vezes, alguns trabalhos que já foram realizados não conseguiram alcançar essa compreensão. Então, hoje a gente tem uma tarefa, assim, vamos dizer assim, uma responsabilidade muito grande, né? Porque para ver se consegue auxiliar não só a essas pessoas, mas outras que vão ter contato a primeira vez com esse tema, né? Mas lembramos que cada tema aqui trazido, cada tema aqui exposto, ele não tem o objetivo de zerar todas as dúvidas, né? De fechar o tema, mas sim mais um momento de reflexão, tá bom? Então, por que será o Espiritismo uma ciência? E para a gente iniciar, né, a gente tem que trazer essa citação que tem lá na Gênese, capítulo 1, item 14, que Kardec traz assim: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele o observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Então, Kardec, aqui na Gênese, no capítulo 1, ele faz um resumo, né, do aspecto de ciência que a doutrina espírita tem. E aí nós vamos seguindo para podermos entender esse resumo, né, essa tônica que ele traz, da seguinte maneira. A gente começa como introdução, né, como tudo
se iniciou, né? Como é que começou esses estudos do nosso companheiro Kardec? Então, no século XIX, estavam ocorrendo fatos curiosos no mundo inteiro, onde mesas voavam, giravam, dançavam e até respondiam perguntas. A sociedade da época, ela se divertia muito. Alguns temiam e outros levavam a sério. Então, era um fato que estava ocorrendo não só, né, lá na França, mas no mundo inteiro. E muitos se aproveitavam dessas situações, mas nem mesmo se perguntavam o que era isso. Queriam mesmo se divertir. E seguindo, ninguém entendia como as respostas eram dadas, mas queriam perguntar sobre a sua vida futura, sobre certos aspectos particulares, e poucos perguntavam coisas sérias, né? Perguntavam coisas banais e algumas coisas sérias que muitas das vezes eram respondidas com exatidão. E essas respostas que eram tidas com exatidão, alguns ficavam em alerta, né? Como era moda, as pessoas se reuniam em vários lugares, inclusive em suas residências. Em uma destas, reuniões na França, na casa da senhora Pleine-Maison, contaram com a presença do professor Rivaio. Então, uma coisa muito interessante, né? As pessoas, mediante esses fatos que vinham ocorrendo, elas se reuniam em vários lugares, alguns nas suas residências, e aqueles que tentavam levar com um aspecto mais sério, eles tinham um grupo onde todos eles ali tinham esse mesmo objetivo de seriedade. E num desses, na casa da senhora Pleine-Maison, Kardec se apresentou. Kardec não, desculpa, professor Rivaio, ele foi a convite lá examinar o que estava acontecendo, porque ele desde então, ele a princípio ele não acreditava muito nessas questões, até porque a sociedade levava muito na brincadeira, né? Então ele, um homem de ciência, não dava muita importância, mas nesse dia ele vai à casa da senhora Pleine-Maison e assiste uma sessão. Foi nessa residência dela que o conhecido professor Rivaio, o nosso Kardec, presenciou pela primeira vez os fenômenos tão falados na sociedade parisiense e decidiu estudá-los. Kardec ele ficou muito intrigado, porque ele via que, mediante a exatidão de algumas respostas, ele ficou encucado, né? Será que é a mesa mesmo que está respondendo, um pedaço de madeira, né? O senhor Rivaio ficou intrigado, pois uma mesa ter cérebro para pensar e responder com a exatidão e com a profundidade de certas questões, e resolveu investigar o que era tudo aquilo, dando início à doutrina espírita. Então, a partir desse aspecto curioso, Kardec começa a se debruçar, né? E a partir daí o professor Rivaio se utilizou de vários procedimentos investigativos para estudar os fatos e chegar à conclusão. E estes procedimentos utilizados chamamos de método científico. Então, se a doutrina espírita ela é trazida como uma ciência espírita, com certeza ela se utilizou de método científico para chegar até onde nós temos aí como o Livro dos Espíritos e as demais obras. E aí a gente vai trazer, inclusive quem quiser interromper, perguntar, fiquem à vontade, tá? Nós então trazemos a diferença de método científico para senso comum, que há uma diferença muito grande, né? O método científico, ele também conhecido por método hipotético, dedutivo, que é um conjunto de normas que devem ser seguidas para a produção de conhecimento científico. E aí, o método, o senso comum, ele é algo presente no pensamento coletivo, mas sem valor científico. E aí, eu gostaria de ouvir de vocês, né, um senso comum que é muito, assim, corriqueiro nos nossos dias a dia, né? Eu coloquei aqui uma tirinha que diz a vovozinha assim: menina, não pega o gato preto que dá azar. Então, gato preto dá azar, e isso está dentro de um senso comum. Coitadinho do gatinho, só porque ele tem
plumagem, né? Preta vai dar azar, por que seria? Um outro senso comum do nosso dia a dia é a questão de manga com leite dá azar, ou manga com leite faz mal, até dizem que mata. Vocês poderiam me dar outros exemplos de senso comum que vocês conhecem? Tomar banho depois de comer. Tomar banho depois de comer. Debaixo da escada. O quê? Passar debaixo da escada? Sexta-feira 13, por exemplo. Sexta-feira 13, o que mais? Alguém já deixou o chinelo virado de cabeça para baixo e voltou para desvirar? Não, deixa, vai que dá certo. Mentira. Hã? Eu deixo virado. Você deixa virado, não volta não, Mariana? Não volta, não. Volta não? Mas muitos deixam, olha, para, volta. Não, peraí. Minha filha, eu já desvirei muito chinelo, cara, que minha mãe, quando era criança, me criou assim. Putz. Ó, tem alguém aí que falou aí. Oi, fala, Sueli. Eu volto para desvirar. E Volta também pra não passo desvirar. debaixo da escada. Não passa debaixo da escada. Vai que cai na tua cabeça, Não. né? Não passa, não, vai ficar. Mas tem, eu acho que mais gente aí, Valéria. Lê aí para mim, que passou rápido. Acho que foi a Caroline que trouxe. Lê aí no chat para mim. A Caroline escreveu assim: tampar espelhos em tempestade para que os espelhos não atraiam raios. É verdade. Acrescenta-se a tesoura, isso também. Tesoura. E aí a Michelle colocou assim: vai que a mãe morre. Aí deu um monte de gargalhada. Pois é. Então, esse tipo de coisa a gente pode caracterizar como senso comum, que está preso a umas questões culturais, né, do dia a dia, só que ninguém para pensar se isso é verdade, a gente acaba repetindo, né? Não tem até aquela história da carne assada, né? A família tinha uma receita de carne assada e a menina casou e foi fazer a receita e queria saber, né? Informaram que tinha que amarrar a carne, isso e aquilo, mas não sabia por que amarrava a carne. E a garota foi perguntando à mãe, foi perguntando à avó, e aí chegou-se à conclusão que, na verdade, a carne para assar era amarrada porque, na época, o tabuleiro que tinha não era suficiente para o tamanho da carne, então tinha que apertar a carne e amarrar, né? Mas até então, muitos foram repetindo sem saber o porquê, né? Então, isso está dentro do aspecto de senso comum. Mas o método científico ele tem todo um passo a passo para a gente atingir o nosso objetivo, né, de descoberta de alguma coisa. Então, vamos lá. O primeiro passo do método científico é a observação de um fato. É importante você observá-lo. Quando você tem dúvida de alguma coisa, você tem que realmente pegar aquele fato, começar a observar, começar a analisar. E aí, o professor Rivaio, ele começou a frequentar as reuniões em casas de amigos, de pessoas honradas e dignas de fé, para observar, estudar e entender os fatos. Por que para ele observar, ele tinha que estar num ambiente, primeiro, de pessoas honradas e dignas de fé, porque se elas fossem ali para brincadeira, né, o que ia sair dali? Ia sair coisas sérias? Não iria sair. E é interessante que esse caminho que ele toma faz lembrar, né, uma informação que a doutrina espírita nos traz, de que conforme o objetivo de um grupo, ali vai estar uma categoria de espíritos, né? Então, se o professor Rivaio foi ali em busca de observar e buscou esse mecanismo de pessoas sérias, né, de pessoas dignas, com vontade de entender aquele fato, com certeza ali também se reuniram espíritos que estavam dentro desse objetivo, para ajudar aquele grupo e até mesmo para ajudar o professor Rivaio, né? Aí, seguindo aqui. Iniciou seu estudo sistemático das comunicações espíritas na casa do senhor Baldan, pai de jovens médiuns, irmãs Julie Baldan e Caroline. É interessante que essas duas meninas, elas eram adolescentes,
né? E elas já detinham a faculdade mediúnica, e elas, na construção da obra O Livro dos Espíritos, elas foram grandes responsáveis pela maioria das questões que ali foram abordadas. Então, crianças, né, crianças não, adolescentes, jovens, já com essa juventude ali, mas faziam parte de um grupo sério, de famílias sérias, porque algumas das vezes a gente tem a preocupação do jovem estar lidando com a mediunidade, né? Alguns acham que não deve, outros acham que sim. Só que na obra da codificação tivemos muitos jovens atuando nesse material. E um deles, né, são as duas jovens que foram responsáveis pela colaboração dessas questões, quer dizer, de trazer as informações, mas lembrando, né, que toda pessoa, independente de ser jovem ou adulta, para que ela possa participar de reuniões onde você vai exercitar a mediunidade, é importante haver seriedade, um bom estudo, a pessoa estar equilibrada, a pessoa ter uma base de estudo doutrinário, não pode ser de qualquer jeito, né? Então, o cuidado, na verdade, é geral. É claro que para um jovem que está chegando de repente, isso é tudo novo, então tem que ser com muito cuidado. E se esse jovem ele já tiver essa mediunidade bastante ostensiva, mais ainda ele precisa estar sendo conduzido com orientações, com informações. E naquela época, as famílias elas eram muito assim, né? Elas estudavam em casa junto com os seus filhos e os orientavam. Então, a família Baldin, né, era uma família que estava dentro das famílias honradas, dignas de fé. Outra família que Kardec também participou foi a família Dufour. O professor conheceu a jovem Hermance Dufour, que se tornou a principal médium das reuniões domésticas para o seu trabalho de observações. É interessante que ela já devia estar com mais ou menos uns 20 anos, né? Ela foi a grande responsável por, antes de participar com o professor Rivaio nos estudos, ela já tinha um material onde ela trazia informações mediúnicas sobre Joana d'Arc, né? E isso muito impressionou o professor Rivaio. E essa médium, tão jovem, ela também foi responsável pelas informações trazidas por São Luís, de dados muito sérios, né? Então, mais uma vez, uma jovem ali atuando de maneira séria dentro dos objetivos que o professor Rivaio vinha buscando. Então, esse primeiro aspecto do método científico foi trabalhado mais ou menos desta maneira pelo professor Rivaio, né? Essas observações, elas foram através das reuniões que ele participava em torno dessas famílias conhecidas e sérias, para ele começar a observar estes fatos. E dentro do segundo aspecto, que é problematizar um fato que se está observando, ou seja, você perguntar o porquê que será, como é que acontece, né? Isso está dentro do problematizar. Como é que Rivaio trabalhou isso? Levava para cada sessão uma série de questões preparadas, metodicamente dispostas. Então, Kardec, ele observava, ele chegava em casa, ele começava a questionar, a elaborar uma série de questionamentos sobre aqueles fatos. Ele, né, escrevia aquilo e ele levava para as reuniões, que era interessante, porque as pessoas que ali participavam não tomavam contato com as questões que ele ia trazer, né? Então, aquilo ali não era nada combinado, porque poderia dizer assim, combinou e de repente a pessoa vai ali, vai fingir, vai trazer, não. Ele trazia ali com ele e quando chegava na reunião, ele começava a fazer os questionamentos, né? A cada reunião, formulava as questões de cunho científico, filosófico, dentre outros. Então, veja só, se era um grupo sério, ele era um homem de ciência, com certeza ele ia trazer questões dentro desses aspectos, científico, filosófico, dentre outros, certos?
Algumas vezes o professor Rivaio recebia respostas e perguntas formuladas mentalmente que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Então, Kardec, além dele trazer as perguntas ali escritas, formatadas, né, ele também tinha em mente algumas questões. E isso até, de uma certa maneira, né, o surpreendeu, porque só ele sabia daquelas questões, ele não botou num pedaço de papel, mas respondiam a ele aquelas questões. E isso o alertou, que ele percebeu, né, que ali havia uma inteligência, ou seja, não era um pedaço de madeira que possuía um cérebro para responder. Tinha algo ali de inteligente. Mediante as questões formuladas e as respostas obtidas, o professor Rivaio tentou a resolução de problemas do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Porque ele percebia, bom, se não é um pedaço de madeira, é uma inteligência estranha, o que seria essa inteligência estranha, né? Algo do mundo invisível, algo da natureza invisível, certo? O terceiro passo dentro do método científico é o que a gente pode chamar de criar uma hipótese para esse fato. E aí, dentro desse aspecto, o professor Rivaio, mediante as respostas que a mesa dava, deduziu que as mesmas não eram só magnetizadas para fazê-las se moverem, mas respondiam questões quando interrogadas. E aí ele falou, não é uma mesa, só pode ser algo. Percebeu que algumas respostas eram precisas e outras não. Refletiu que as mesas não possuíam cérebro para pensar e que para uma ação inteligente havia uma causa inteligente. Então deduziu que as comunicações poderiam ser dadas por espírito que já haviam vivido na Terra. Por que ele teve essa hipótese? Porque como ele fazia perguntas de cunho filosófico, de cunho científico, né, algumas mensagens elas eram assinadas, né, por pessoas que foram conhecidas dentro dessas ciências, que já haviam desencarnado. E ele, o que ele fazia? Mediante a resposta, ele ia pesquisar para ver se estava correta, e também ele pesquisava se dentro daquela assinatura, vamos supor, Galileu Galilei, vamos supor, Sócrates, ele ia perceber, ele ia analisar aquela forma de dizer se tinha identidade com aquela pessoa que quando estava viva na Terra, né? Então, ele via que tinha algo a ver sim, então ele deduziu que poderia ser trazida essas informações por espíritos. O quarto passo é fazer experimento para validar estes fatos. E aí, é claro, aí a gente faz aqui uma observação, né? No caso da doutrina espírita, que é uma doutrina de observação, não se faz propriamente experimentações como se entende na ciência comum, tá? Porque as mensagens eram trazidas por espíritos e os espíritos eram inteligentes e são livres, né? Então, na verdade, dentro desse aspecto de experimentação, a gente vai entender que Kardec fez o quê? Confirmações e confrontações com tudo aquilo que era trazido. Então, a gente vai colocar isso no aspecto de experimento, mas não como uma ciência comum que a gente entende, que vai chegar ali, pegar ali, fazer um experimento, botar aqui um produto químico, parará, não. A experiência que ele teve foi confirmações e confrontações. De que maneira, né? Como foi feito isso? Formou-se um conjunto de informações por meio de documentos escolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com os outros. Por quê? Não era só na França que esses fenômenos eram dados, né? Eram dados no mundo inteiro e ele recebia várias correspondências de pessoas e, exemplo, ele fazia uma pergunta ali, ele recebia uma resposta e ele vinha, através de uma correspondência, vamos supor, do outro lado do mundo, trazendo aquela resposta que lá
Ele não perguntaram, mas trouxe a resposta através de uma mensagem que era semelhante à resposta que ele tinha aqui. Então, o que ele fazia? Ele confirmava aquela informação, ele confrontava aquelas respostas, né? Então, está dentro do aspecto de experimento, né? Apesar da conclusão, em parte dos estudos, que tinha uma proporção de um livro, o professor Rivaio ele submeteu ao exame de outros espíritos com auxílio de diferentes médios. Porque uma das coisas muito interessantes dentro de um estudo, né, que até a doutrina espírita nos explica, e Kardec firma isso, é que quando a gente receber ou saber de alguma informação da espiritualidade, é importante a gente perceber que essa informação ela não veio apenas por um médium, apenas por um espírito, tá? E apenas num determinado local. Se de repente aquela mensagem que foi trazida por um espírito, ela também veio de um outro lugar, para uma outra pessoa, para um outro espírito, para um outro médium, né? A gente pode começar a juntar e ver a similitude daquilo ali, certo? Então, ele já tinha bastante materiais dentro das pesquisas dele para até formar um livro, mas ele não ficou só com aquilo ali. Ele pegou materiais fora e foi confirmar e foi confrontar. Foi assim que mais de 10 médios prestaram concurso a esse trabalho. Então, mesmo que aquelas meninas fossem de famílias confiáveis, meninas sérias, né? Ele não ficou só com elas, ele pegou de outras pessoas. E um fato interessante que também alertou para ele e para a gente é porque certas questões que eram feitas para uma jovem de 14 anos, de 16 anos, ela ainda não tinha maturidade para responder aquilo. Ela ainda não tinha uma bagagem para responder aquele tipo de conteúdo, né? Então, isso alertava muito para perceber que ela não estava ali fraudando aquela informação, que não era uma mentira, né? O quarto passo, a gente coloca como conclusão ou publicação, né? Mediante todos esses passos, o professor Rivaio concluiu que os espíritos, na verdade, eram as almas dos homens e que não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Por quê? Se a gente for realmente se debruçar no estudo da doutrina espírita, muitos conhecimentos que estão ali, muitos conteúdos, não vêm só da parte dos espíritos superiores, tá? Vem de espíritos de várias categorias. É claro que as informações dos espíritos superiores ela tem um peso, né? E a experiência que um espírito de terceira ordem traz, ele também é um objeto de estudo e serve para o nosso aprendizado, né? Se nós formos pegar ali o livro Céu e Inferno, onde praticamente no último capítulo, ele traz a questão das experiências, né, de espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas. O que ele está relatando? Relatando fatos que aconteceram mediante seu proceder, que servem de referência para a gente avaliar como nós estamos e como nós queremos chegar lá na erraticidade. Queremos chegar iguais a eles? Queremos chegar melhores que eles? Então, isso tudo é objeto de estudo. Por exemplo, nas reuniões mediúnicas, nas partes práticas, onde vinham espíritos, né, enraivecidos, obsessores, e ali fazia-se um trabalho de educação moral com eles, né, ali está também sendo um objeto de estudo para a gente que está lendo, de como lidar com eles no nosso dia a dia, na nossa casa espírita, em certas situações. Então, tudo isso é aprendizado, né? Tudo isso é aprendizado. E aí ele percebe que dentro dessas almas, né, desses espíritos, ali nem todo mundo detinha a ciência, nem todo mundo detinha a parte da moralidade, e aí ele foi até com isso fazendo o quê? Construindo a chamada escala espírita, certo? Que ela é muito importante para a gente, quem entende, né?
ainda dentro desse aspecto de conclusão e publicação, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião dele só tinha o valor de uma opinião pessoal. E quando Kardec faz esse caminho e deixa essa informação para a gente, é muito importante, porque muitas das vezes, quando a gente recebe uma mensagem, que hoje em dia no WhatsApp, na internet, isso e aquilo, né? É de espírito, aí a gente dá o maior valor. Mas a gente tem que primeiro pegar aquela mensagem, ler, ver o conteúdo que ela está trazendo, se é um conteúdo legal, se é um conteúdo que procede com o que a gente vem aprendendo com a doutrina espírita e, de uma certa forma, não ligar muito para o nome que está sendo assinado, né? O que importa é o conteúdo. E se tiver um nome, para a gente olhar aquele nome, que aquele nome procede com aquela informação ali. Se não proceder, a gente elimina o nome e fica com a mensagem. Ou a gente não fica nem com um e nem com o outro. Hoje em dia, né, nós temos as chamadas fake news, e a gente deve ter o mesmo cuidado, né? Quando vem uma informação, a gente checar se é verdade antes de passar para alguém, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, Kardec, dentro desses estudos, ele percebeu essas diferenças e assinala para a gente ter esse cuidado. Que para evitar um grave escolho, não se deve crer na infalibilidade dos espíritos, né? Então, isso é muito importante para todos nós, no nosso dia a dia. Quem trabalha com reunião mediúnica, isso é muito importante, tá? Analisar as mensagens, ver qual o cunho que ela tem de informação, ver se realmente é verdade, que muitas das vezes tem espíritos que se fazem de bonzinho, que falam palavras doces, escrevem coisas bonitas, mas no fundo, ele quer um outro objetivo, tá? A comunicação com os espíritos provava a existência de um mundo invisível. Então, Kardec, né, concluiu que os espíritos, que as informações que chegavam eram dos espíritos, tá? E que se eles, né, estavam na espiritualidade, havia um mundo invisível. Então, uma coisa vai se encaixando com as outras, né? A questão do mundo invisível, a questão do espírito, e com isso também, né, ele vai entender, vai permitir conhecer os estados deste mundo e seus costumes. Olha só que leque de opção dentro dessas observações, dessas experiências, o que ele vai trazendo a partir da mensagem da dedução de um espírito, né? E uma coisa muito importante, que as almas são imortais. Então, se vem mensagem escritas por pessoas que ele checa que são elas, então somos imortais. A morte não existe. E aí a gente começa a entrar no aspecto filosófico, né? Então, essas análises, elas abrem um leque de informações para ajudar a humanidade a entender o porquê da vida, o porquê de certas situações que a gente vivencia, né? Olha quanta gama de informações essas pesquisas de professor Rivaio traz para a gente. Você quer falar, Valéria? Eu quero, né? Isso é muito interessante porque é um trabalho sério, um trabalho de dedicação e um trabalho minucioso também, né? E, assim, tem a ver com a mensagem que a gente até trouxe do início lá do caráter da revelação, que a doutrina espírita, ela vem justamente trazer para a gente que os espíritos são as almas dos homens que desencarnaram, né? E que o nosso destino não é o fim após a morte. Você trouxe muito bem com a questão da imortalidade, né? E também não é a santificação, que aí é um outro aspecto também que eu estou trazendo agora, porque assim, não é morreu, acabou, mas também não é morreu e virou santo, né? Porque de um modo geral você encontra o pensamento que morreu, acabou, ou morreu e virou santo. Esquecendo, você não pode falar porque é um tabu, aquela coisa toda. Minha mãe até hoje
aprendeu algumas coisas com a doutrina espírita, mas se uma pessoa desencarna, tu não pode falar nada. Não pode falar nada porque desencarnou, virou santo, filha. Entendeu? É assim, é um negócio meio complexo. E aí você tem... É o senso comum dela, né? Exatamente. E aí tem a cultura, né? A Aham. cultura que a gente traz de outras vidas. Uhum. Verdade. Alguém mais para eu prosseguir para o próximo slide? Bom, ainda no quarto item, né, do método científico, conclusão e publicação, o professor Rivaio, após se instruir e concluir os seus estudos e perceber que os mesmos ganhavam um corpo de doutrina, teve a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas das vezes remodeladas no silêncio da meditação, né? É interessante que tem um caso lá que ele está fazendo o escrito dele e ele recebe a informação que ele precisa melhorar aquilo, né? E ele está ali sozinho estudando, ele já não está mais naquele grupo, né? Então, assim, ele tinha 2 aspectos de estudo, com aquele grupo e de forma individual, que é até interessante nós, no nosso dia a dia, fazermos, né? Nós frequentamos um centro, a gente adora aquele centro, adora estudar naquele grupo, que é muito importante, mas também é importante a gente, no nosso reservado, fazer as nossas leituras, fazer as nossas análises, depois remeter a esse grupo para tirar dúvida, ou até trazer alguns aspectos que aquele grupo não percebeu, né? Então, o estudo individual e o estudo em grupo só engrandece a cada um de nós. Então, ele muitas vezes fez isso em silêncio, né? E elaborou a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857, com o pseudônimo de Allan Kardec. Né? Todo mundo sabe que foi uma informação que foi trazida para ele, de uma encarnação que ele teve passada, e ele guardou esse nome, auxiliou na publicação, porque o professor Rivaio era uma pessoa assim, muito respeitada na sociedade, era um grande professor, e ele não queria que essa postura dele, né, essa pessoa dele, influenciasse na publicação, ou seja, de repente, os livros serem vendidos porque é do professor Rivaio, pô, a gente tem que ler isso e aquilo, não. Ele colocou esse pseudônimo para que essa publicação chegasse na sociedade, sinalizasse para ela aspectos interessantes, e se elas gostassem, realmente elas se debruçassem, lessem e estudassem, né? A segunda edição, nessa primeira edição, foi 505 perguntas, né? É isso? Ou eu estou enganada? E na segunda edição, que foi ampliada, foi com 1.018 questões, lá está 1.019, mas é um erro de gráfica, que Kardec ele tenta acertar isso até na quinta publicação, mas a gráfica manteve e ficou assim mesmo, né? E ele lançou a segunda edição em 18 de março de 1860, certo? Após o Livro dos Espíritos, ele lançou outras obras como desmembramento do mesmo livro, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? Então, nós percebemos aí que o estudo, o trabalho de Kardec, né, ele perpassou por esses 4 passos do método científico. E, mediante isso, a gente pode concluir que a doutrina espírita ela é uma ciência, né? E ela teve todos esses passos aí, e ela ainda traz um outro aspecto que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Fala, Valéria. Acrescentando que a revista espírita, né? Entre a publicação de um livro e outro, ele continuou com a revista espírita, que era um espaço onde ele fomentava as ideias, onde ele ouvia as pessoas, onde as pessoas contribuíam com as narrativas dos casos, das questões, traziam questionamentos para ele, que ele também respondia e publicava na própria revista, né? Ele recebia as cartas, levava para a sociedade, discutia, experimentava, e depois ele publicava a carta que ele recebia e a resposta e a conclusão dele sobre aquilo ali. E a revista espírita, ela também foi
vou dizer esse termo, né? Foi um laboratório de pesquisa também, de análise do conhecimento que vem a compor, né, todo esse conteúdo que é a doutrina espírita. Exato, eu ia falar isso mais adiante, mas você já adiantou para a gente, né, que eu vou aproveitar a sua informação, né, são 12 os volumes da Revista Espírita, e ela, além de ser um laboratório, porque assim, o primeiro volume ele foi lançado em 1858, após um ano da publicação da primeira edição, né, do Livro dos Espíritos, e ela, além dela ser o laboratório de receber até informações, porque quando as pessoas começaram a ter contato com o Livro dos Espíritos, elas perceberam que muitas das coisas que aconteciam com ela no dia a dia, o livro ali estava explicando. E aquilo, né, fomentou muito a curiosidade, o interesse das pessoas. E o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a encaminhar correspondência para o Allan Kardec, para o professor Rivaio, e ele começou a pegar aquelas cartas e analisar certos fenômenos. E aí ele publicava na Revista Espírita determinadas histórias com explicações, conclusões daqueles fatos, trazido por ele, informações por ele e até da própria espiritualidade superior. Então, a Revista Espírita, que são 12 volumes, quem não a conhece, convido a tomar contato com elas, porque ela é riquíssima e soma, e a gente vai falar mais adiante, né, dos outros livros, vai ajudar muito a compreensão de determinadas coisas. Muitas das vezes ele lançava ali artigos de livros que ele ia futuramente lançar. Para quê? Para as pessoas já começarem a tomar contato, para instigar nelas o interesse quando a publicação fosse, né, divulgada. E aí o Livro dos Espíritos, hoje ele está fazendo, ele está 18 de abril de 1857, ele foi lançado, né, está fazendo agora 163 anos, e ele contém os princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. E isso foi trazido segundo os espíritos superiores, com diversos médios e reunidos e organizado por Allan Kardec, né? É um livro riquíssimo. Quem quiser conhecer da doutrina espírita, é importante começar por ele, porque ele tem o básico ali, né? As demais obras são desdobramento dele, que a gente vai estar mostrando, para aprofundar certos aspectos. E, antes de chegar nessas obras, outras características de uma ciência, que aí firma, né, como uma ciência, mais uma ciência espírita, que tem como objetivo o estudo do espírito, né, seria o seguinte: dentro de uma ciência, há atualizações, há alterações, e não foi diferente na codificação, né? Kardec, ele amplia o Livro dos Espíritos, atualizou algumas informações, em outras obras, sem perder o contexto, ele também faz alterações, né? E aí a gente lembra até de uma bem marcante, e que muita gente cogitou muito, foi lá da Gênese, a questão sobre a possessão, né? Que aí ele atualiza informações, ele firma informações no sentido de que ele, tanto no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios e na revista de 1858, ele traz um dado sobre a possessão, e quando chega na Revista Espírita de 1800, na Gênese, ele chega na Gênese e ele atualiza essa informação, né? E até mesmo no Livro dos Médios, e nas dissertações espírita, ele também faz algumas alterações de algumas mensagens, ele corrige alguns espíritos, então isso faz parte de um corpo científico, né? Outro aspecto que ainda se caracteriza dentro de uma ciência é a linguagem própria. O espiritismo, ele possui um vocabulário com termos próprios, certo? E até na introdução do Livro dos Espíritos, ele traz a informação, né, de que uma coisa nova tem um nome novo, né? E ele traz o termo espiritismo como uma
palavra nova. Ele traz a questão do perispírito, ele fala sobre a emancipação da alma. Então, o espiritismo, ele tem o seu termo próprio, e a gente vai encontrar isso lá nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Ali ele começa a fazer um esboço desse vocabulário. Na primeira edição do Livro dos Médiuns, ele complementa, ele aumenta isso, tá? Nas outras edições ele acaba não introduzindo, porque senão o livro ele ficaria volumoso, né? E até não ficaria convidativo, e aí ele lança o dicionário com vocabulário espírita à parte, com essas informações, né? Outra característica é a estrutura, estruturada com método. Toda ciência ela tem uma estrutura metodológica, né? E Kardec aplicou o método experimental, organizou o Livro dos Espíritos com perguntas e respostas, e ainda criou o chamado controle universal dos espíritos. E esse controle universal dos espíritos, ele nos assegura para que a gente possa analisar qualquer coisa mais pelo lado da razão. Tem que ter lógica. As informações, elas têm que ter lógica. E outra informação que ele traz, né, é a questão de que tem que ter... Aí eu vou pegar uma colinha aqui, só um minutinho. Ele tem que ter a concordância dos espíritos, ter a concordância da maioria. Então, quando Kardec ele tinha uma informação, ele ouvia, pegava, vamos supor, o que é o perispírito. Então, ele pegava a informação de um determinado espírito, de outro, e se de 5 informações nada coincidia, então ele não ficava com nenhuma. Mas quando tinha uma informação que havia similitude às respostas, né? Então, se há uma concordância, eu vou ficar com aquela, independente de quem assinava aquela mensagem. Então, isso é um controle universal, né? Que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, certo? Oi, Janinha, é diferente de ponto de vista, né? Os espíritos, eles têm o seu ponto de vista, que é o seu entendimento acerca das coisas, até porque eles também não sabem tudo, porque estão em processo de aprendizado também, num estágio diferente, mas estão. Agora, isso aí que você falou foi muito bem falado, né? O controle universal, ou seja, o ensino é concordante de todos aqueles que trouxeram a codificação? Sim. Se não é de acordo entre todos aquela ideia, né? Então não é doutrina espírita. Exatamente. Se nós formos ver o que é trazido sobre mente e psicose por alguns espíritos conhecidos, é diferente do que é trazido dentro da doutrina espírita, né? E aí, com quem que a gente vai ficar? A gente deve ficar com aquela mensagem que teve um controle, né? Que percebeu que não é um ponto de vista, né? Isso é muito importante. Janaína? Fale. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação a essas atualizações, o mundo é uma dinâmica, né? Hoje o que não se sabe, amanhã pode, que hoje não é verdadeiro, amanhã pode se tornar uma verdade, né? Porque o mundo é uma dinâmica. Sim. Como é feita essas atualizações hoje? Pelo que eu entendi você falando das atualizações, era quando o Kardec ainda era vivo. Mas sim, hoje em dia, como é feita essas atualizações? Então, olha só, a gente deve ter um maior cuidado em saber diferenciar a ciência material da ciência espírita, tá? A ciência material, a gente vê quase diariamente alterações, atualizações, né? Na ciência espírita, tá? Para a gente poder ver se há alterações, atualizações dessas informações, Márcia, a gente precisa pegar essas informações que estão chegando, que alguns dizem, tá? Que veio atualizar a doutrina, que veio atualizar Kardec, a gente tem que passar pelo crivo da razão, pelo esse controle universal, tá? Saber se ele foi analisado, foi trazido por quantos médios? Quem são os médios? Quem são os espíritos? Tem razão? Tem lógica? Tem concordância? Se não tiver, a gente abole isso. Mas até agora, né,
o que Kardec trouxe, ele está valendo, e está valendo muito, se a gente for parar para pensar. Mas se qualquer coisa nova que chegue, mas em relação à ciência espírita, tá? A gente deve percorrer esse caminho, pautar por esse caminho, tá bom? Agora, não podemos misturar ciência da matéria com ciência espírita. Quando Kardec fala, né, que alguns confundem, que diz assim, que ele fala assim, que se a ciência trouxer alguma coisa que venha a diferenciar do que eu trouxe ali, que vocês fiquem com a ciência e não fiquem comigo. Ele está trazendo na questão do aspecto da matéria. Por exemplo, lá na Gênese, há pouco tempo, a gente estudou sobre a questão dos planetas. Acho que foi até o Jorge Medeiros que trouxe, tá? E aí, o que ele trouxe, tá? Ainda está muito atual. As informações que ele trouxe procedem com o que eles estão buscando hoje, que eles estão revendo hoje sobre isso. Alguém acho que escreveu alguma coisa aí, Valéria, depois lê para mim. E aí, assim, se aquilo que a ciência trouxesse a respeito dos planetas e fosse dado como verdade e fosse diferente do que a doutrina espírita trouxe, aí sim a gente poderia, naquele aspecto ali da ciência material, a gente ver de uma forma diferente, entendeu? Agora, na questão das informações espirituais, o que chegar de qualquer outra literatura que venha informando situações que possa supor uma melhoria de informações ali da doutrina espírita, a gente tem que passar por esse crivo, entendeu? Fala, Valéria, e lê para mim o que foi dito ali no chat, que eu não vi. O chat fui eu mesmo que escrevi, tá? Colocar que a ciência, primeiro, ciência é um campo do conhecimento, né? E tem o seu objeto de estudo. Todo campo de conhecimento que busca pesquisa é denominado ciência. Vide história, geografia, farmácia, biologia, medicina, física, enfim, toda a área do conhecimento é denominada ciência, porque a ciência, ela busca, ela investiga. Isso é um significado, porque ciência é uma palavra polissêmica, né? E tem um objeto de estudo que é o foco daquele estudo científico, né? A paleontologia estuda os fósseis, a numismática vai estudar as moedas, a história estuda o desenvolvimento da humanidade através dos tempos. Elas têm pontos em comuns, né? E o objeto de estudo do espiritismo, da doutrina espírita, são as relações dos homens com os espíritos, né? O relacionamento entre os encarnados e os desencarnados. O que a vida não se resume ao corpo físico. O ser que habita o corpo material, ele vive, sobrevive e continua a sua jornada além do corpo material, né? E, vamos dizer assim, a relação entre os que vivem na vida física e os que vivem fora da vida física. Daí veio toda essa construção do conhecimento da doutrina espírita. Então, ela tem um objeto de estudo, né? E esse objeto de estudo, ele é bem característico. Não sei se consegui te esclarecer, Márcia. Não, esclareceu sim. É porque, assim, eu penso assim, como é uma coisa que parte do ser humano, eu acho que é uma coisa que pode dar mais... porque acaba sendo muito uma questão do ser humano. Então, isso, se não for muito bem esclarecido, eu até assisti a palestra quando você falou aí do Jorginho falando sobre ciência material, gostei muito. Esclareceu bastante mesmo, abre seus horizontes. Uhum. E isso pode ser um problema no futuro da doutrina espírita ter vários membros que cada um fala, cada um vai acabar falando de alguma coisa diferente. Então, se isso não for muito bem sistematizado, se não for muito bem fechado, como uma doutrina só, entendeu? Seja a gente aqui no Rio de Janeiro, ou próprio no Rio de Janeiro, né? Ou seja, aqui em Olaria, seja lá em Campo Grande. Então, essas coisas eu vejo que tem que ser, como já não tem
não tem uma base, né? Porque Kardec não está mais aí, mas assim acaba, se as pessoas não tiverem isso muito bem fixadas, bem sistematizadas, organizadas mesmo na sua mente, isso pode no futuro virar membros, assim, ser doutrina espírita A, doutrina espírita B, C, D, J. Foi por isso que eu te perguntei, mas eu entendi que eu falei mesmo em relação à doutrina na parte espiritual mesmo. Entendeu? Entendi. A gente tem que ter muito cuidado, é importante isso que você trouxe, porque você falou assim, isso no futuro. No futuro não, minha amiga. Atualmente, isso já vem acontecendo, né? Pessoas criando sistemas, né? E trazendo que isso são aspectos doutrinários que não tem muito a ver, né? Eu vou trazer um exemplo, não vou comentar o nome, que não há necessidade, né? Há pouco tempo eu vi uma pessoa trazer que era espírita kardecista, porque, falando assim, a pessoa vai entender que ela estuda realmente Kardec, né? E, na verdade, a pessoa que falou isso talvez não entendeu, está logo na introdução do Livro dos Espíritos, né? Que a doutrina é espírita, né? Que a doutrina espírita ela estuda todos esses fundamentos, e se a gente estudar todos esses fundamentos, não precisa a gente estar mudando o rótulo dela para a pessoa entender, né? A gente pode muito bem dizer, eu sou espírita, da doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec, né? Não preciso dizer que é kardecista, porque eu estou descaracterizando uma coisa que foi muito bem trazida para a gente, muito bem relatada. Quando eu falei para vocês da questão de que toda a ciência ela tem o seu termo próprio e a doutrina espírita não é diferenciada, tanto é que ela tem o vocabulário dela próprio, infelizmente, né, o movimento espírita ele vem enxertando de palavras totalmente fora desse contexto, fora dentro desse vocabulário e firmando que aquilo ali tá certo, tá legal, né? Muitas das vezes, o que eu faço num trabalho meu, quando alguém traz uma informação, eu faço uma correlação para as pessoas entenderem, né? Muita gente fala assim, desdobramento, né? A doutrina espírita, ela fala de emancipação da alma. Então, quando eu vou falar a emancipação da alma, que é bem conhecida pelas pessoas como desdobramento, para poder elas perceberem que é isso. Mas seria interessante a gente utilizar os termos da doutrina. Para quê? Para que ela não se perca, para que a gente não crie novos sistemas, né? Mas tem gente que vai desenvolvendo o seu trabalho dessa maneira, utilizando termos que não são próprios da doutrina, e assim segue. E o mais perigoso é que quando esse termo que é trazido, ele não tem nada a ver com o conteúdo daquele assunto. Aí que complica mais, né? Mas isso, Márcia, já existe, infelizmente. Já existe, entendeu? Mas mesmo, né, que nós, seres humanos, movimento espírita, se perca em relação à doutrina, a doutrina não vai ficar perdida. Porque a doutrina espírita, ela foi trazida pelos espíritos superiores que detém um conhecimento, uma experiência, né? Ela não vai morrer. A gente vai se perder, vai atravessar vários sistemas, mas ela vai estar ali, entendeu? Então, quem quer realmente conhecer a doutrina espírita deve estudar as obras fundamentais da doutrina espírita. Kardec, na sua última edição material que ele lançou, foi o Catálogo Racional, de como se construiu uma biblioteca espírita. Ele traz que, primeira coisa que você tem que ter ali, as obras fundamentais. Depois você pode colocar outras obras. Por quê? Você primeiro tem que ler esses livros. Por quê? Você pode ler qualquer outro livro depois para você fazer comparações, vai confrontar. E aí você vai deduzir, opa, esse livro aqui ele tem similitude com a doutrina, esse aqui não tem. E aí você faz o que você desejar.
porque Kardec nunca proibiu da gente ler um livro, mas se você quer conhecer de um assunto, você tem que ler sobre aquele assunto, direto, muito, para depois você começar a fazer comparações. Então, as pessoas que criam novos sistemas, infelizmente, elas não compreenderam o que é a doutrina, não estudaram, não entenderam Kardec, entendeu? Ok? Quer falar, Valéria? Você abriu o áudio? Eu vi também. Espera aí, o Matheus também abriu. Deixa o Matheus falar primeiro, porque você já falou. Depois você volta. Fala, Matheus. Então, eu acho que nessa questão que a Márcia trouxe, né, acho que só complementando um pouco o que você trouxe, Sim. Eu acho que por isso também a importância dos órgãos, né, federativos, né, por exemplo, o SERJ, a Federativa Espírita Brasileira, os conselhos de unificação, né, que são aqui das regiões, então, que por isso também a importância de estar engajado no movimento espírita para além da sua casa espírita, né? Eu acho que é importante, como você falou, o movimento de estudar você individualmente, sempre que possível, estar inserido na casa espírita, mas também entender que o movimento espírita também é mais amplo do que a própria casa espírita, né? Então, exatamente. É importante manter esse cuidado. E aí, com relação ao que você estava falando antes sobre a ciência, né, e acho até interessante também a contribuição que a Valéria trouxe, né, trazendo assim, um campo do conhecimento, né, então muitas vezes a gente a gente ouve algumas expectativas, né, de algumas pessoas assim, a ciência vai provar que Deus existe, ou que o Espírito existe, né, e assim, são objetivos, né, objetos de estudo diferentes, né, então a doutrina vem justamente para se debruçar sobre o aspecto da vida imaterial, enquanto que a gente tem a ciência para se debruçar sobre a vida material, né? Sobre as leis que regem o nosso planeta, os nossos organismos, né? Então, e também entender que a ciência não é uma verdade absoluta, né? Não existe verdade na ciência, existe uma série de experimentações, hipóteses, leis, né? E justamente preciso entender isso que você trouxe do método científico, né? Então, é entender que existem objetivos diferentes e justamente por serem objetivos diferentes, eu acho que elas não se anulam, né? Muito pelo contrário, né? Se a gente entende e faz um estudo sério do aspecto espiritual, né, religioso, aliado às contribuições da ciência, a gente tem avanços, né, grandiosos para a gente e para a humanidade, né? Com certeza. E, Valéria, antes de você falar, aproveitar essa fala do Matheus e agradecer a participação do Matheus e da Valéria nesse sentido, há pouco tempo eu assisti uma live do Cosme e alguém fazia essa pergunta: poxa, Cosme, será que a ciência, ela vai, se ela firmar algumas informações da doutrina, será que vai ser bom? Ele falou assim, olha só, se ela firmar ou não firmar, a doutrina está aí, entendeu? Porque o objeto de estudo da ciência não é isso, é a matéria, né? Ele até colocou assim, eu não sei se ela algum dia vai chegar a essa questão, mas acredito que não, porque cada uma tem um objetivo, como o Matheus falou. A ciência, né, material, ela vai estudar as questões da matéria que é importante para o nosso conhecimento. E a ciência espírita, ela vai trazer aspectos do mundo espiritual, da nossa vida, da nossa moralidade. Então, cada uma dentro do seu objetivo vai ajudar o quê? A humanidade. Mas são aspectos diferentes, né? São aspectos diferentes. Fala, Valéria. Para acrescentar nessa, refletindo um pouco mais sobre essa questão, né, do conhecimento, a questão do estudo, né, destacar, reforçar esse destaque da questão do estudo. Por quê? A gente, para conhecer a doutrina espírita, a gente deve ler e estudar e refletir em cima das obras de Allan Kardec, porque elas é que contêm o pensamento doutrinário. O movimento espírita tem de tudo, filha. Tem de gente séria que estuda a doutrina dos espíritos e tem gente que, como dizia um amigo meu, Júlio César, engravida pelo ouvido. Ou seja, ele só se contenta sentar e escutar o que os outros falam. E aprender doutrina espírita escutando o que os outros falam não é aprender doutrina espírita, é aprender o ponto de vista de quem está falando da doutrina. Para você realmente aprender sobre a doutrina, você tem que ler, você tem que refletir.
O estudo em grupo é bom, porque todo mundo reflete junto e discute, e aí quando você constrói um entendimento coletivo, realmente, o texto é isso aí, todo mundo entendeu aquilo, para poder senão a gente lê um monte porque existe uma avalanche de obras mediúnicas, porém, nem toda obra mediúnica, Janaína, não sei se vai citar isso, é uma obra doutrinária, porque os espíritos estão aí, desde os tempos imemoriais, se relacionando com os homens e se manifestando através da mediunidade, né? E qualquer um espírito pode ditar qualquer um livro, falar qualquer uma coisa e escrever qualquer sistema. Agora, se esse espírito está trazendo um conteúdo que está de acordo com a filosofia da doutrina espírita, é uma coisa. Se ele está trazendo um conhecimento que é uma vivência pessoal e um ponto de vista e um entendimento dele sobre a vida espiritual, aí já é outra coisa. E isso aí não é doutrina espírita, é um ponto de vista. Mas as pessoas não sabem isso, não entendem dessa forma, não compreendem. O movimento espírita está cheio de gente em casa espírita, dirigente de casa espírita, liderança no movimento que estuda muito pouco a doutrina, que lê um montão de obra mediúnica e estuda quase nada de Allan Kardec. E fala um montão de coisa que não tem nada a ver. Só quando a gente realmente estuda a doutrina dos espíritos, né, com seriedade, compreensão, entendimento, é que você começa a separar o que é o joio e o que é o trigo, o que são alhos e o que são bugalhos. Exatamente. E quando o Matheus fala da importância da gente participar do movimento espírita, não ficar só na nossa casa lá e casa centro espírita, né? É interessante até para a gente fazer uma outra coisa. Porque quando a gente sai do nosso mundo e vai lá para fora, aí é que a gente começa a comparar como nós estamos, como a nossa casa espírita está, como está o meu entendimento, como está o meu conhecimento, porque, como bem Valéria falou, o movimento espírita tem de tudo, né? E assim, e a gente não ficar só à mercê até de órgãos federativos acima de nós, porque todos esses lugares existem pessoas, e as pessoas têm as suas dificuldades, e as pessoas têm também as suas necessidades devido ao seu caldo cultural. Então, a gente deve ter o nosso conhecimento individual, estudar, entender para quê? Para a gente começar a fazer uma análise do que eu vou buscar ali fora, ali perto, para lá e para cá, porque senão a gente pode ser enganados, né? Então, quando a gente vê as situações na televisão, falando de certas coisas que as pessoas acreditaram no médium, que isso e aquilo, se elas tivessem, não precisava nem ter tanto conhecimento doutrinário, mas se elas trabalhassem com a questão do bom senso, com a lógica, elas já iriam eliminar muitas coisas, né? E não deixaria esse tipo de coisas crescerem aí no nosso dia a dia. Deixa eu dar seguimento aqui, para a gente firmar, né, dando complemento à confirmação de que o Espiritismo é uma ciência, né? Diz assim, lá na revista Espírita, mês de agosto está sumindo aqui para mim, de 1859, o Espiritismo é, sem dúvida, uma ciência de observação, mas é, mais ainda, talvez, uma ciência de raciocínio. O raciocínio é o único meio de fazê-lo avançar e triunfar de certas resistências. Tal fato é contestado unicamente porque não é compreendido. A explicação lhe tira todo o caráter maravilhoso e o fato reentra nas leis gerais da natureza. E aí a gente faz uma observação, né? Kardec utilizava o método experimental, pergunta ao médium o que não sabe, pois percebe que quem responde é o espírito, e independente de quem responda, analisa-se o conteúdo. Né? Isso você está trabalhando a lógica, que está dentro do contexto do controle universal. Lá no que é o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, aqui nessas duas obras, ele firma mais ainda sobre a questão de que o Espiritismo é ciência. E aí a gente traz o Espiritismo,
É uma ciência que tem como objeto de estudo o espírito, suas relações no mundo dos materiais e espirituais e suas consequências morais. E aí, o que são as obras fundamentais da doutrina espírita, né? Como eu disse lá no catálogo racional, é um termo usado por Kardec. E aí a gente vê aí no movimento espírita que é obras básicas. Kardec usava obras fundamentais da doutrina espírita. Não sei aonde essa informação não chegou, não sei aonde essa informação se perdeu, né? Então, termo usado por Kardec apontando seu caráter, obras que servem de fundamento sobre qual toda informação deve ser testada. É bem verdade que básico, se ele tem dois conceitos ali, se for básico de fundamento, você pode até usar, né, obras básicas, e aí você descrever quantas são, mas só que a gente fala obras básicas e só cita 5. E, na verdade, são 22. Se você for colocar o catálogo racional, são 23, né? Porque básico também pode ser uma coisa superficial. Ah, eu tenho um entendimento básico, superficial. Aí, se for assim, o básico não se enquadra, né? Mas o termo que Kardec usa, obras fundamentais, certo? E aí, quais são as obras fundamentais da doutrina espírita? Temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, o resumo das leis dos fenômenos espírita, o caráter da revelação, que é uma publicação que depois ele insere aqui na Gênese, é uma publicação à parte, que ela é um dossiê muito interessante, e depois ele inseriu aqui, né? Mas é uma obra. O caráter da revelação espírita, Viagem Espírita e a Revista Espírita, que são 12 volumes. Então, antes da Revista Espírita, já são 10 obras, com mais 12, né? 22. Se a gente quiser colocar o catálogo, que foi a última obra dele, a gente pode acrescentar como 23, certo? Mas lá, no catálogo racional, ele coloca essas 22 aqui. Olha só quantas obras a gente tem ainda para estudar. E o interessante é da gente estar estudando elas de que maneira? Um assunto, a gente pode estudar um assunto em todas elas, nós podemos estudar uma obra especificamente, e assim vai, né? Se você quer estudar um assunto em todas elas, a gente hoje em dia tem a ferramenta do Kardecpedia, né, que você bota ali o assunto e ele desmembra para você onde está em todas as obras. É bem verdade que se você não utilizar, temos sim, Caroline, todos os volumes temos da Revista Espírita. Se você utilizar um termo que não está dentro do vocabulário, você, de repente, não vai encontrar ali na pesquisa do Kardecpedia. Por isso que você tem que estar sendo sabedor, conhecedor desse vocabulário, desses termos próprios da doutrina espírita. Entendeu? O Matheus colocou aqui no chat sobre o Kardecpedia, né? O Kardecpedia é uma plataforma virtual onde promovida pelo Cosme Massi, que é um estudioso da doutrina espírita, e as outras pessoas podem contribuir, né, com comentários. Lá, Carol, você acha todas as obras da doutrina espírita, tá? Todas elas, desde os livros até a Revista Espírita. E você pode consultar obra por obra, ou você pode fazer uma pesquisa a partir de palavras ou termos. Se você bota lá, por exemplo, a palavra espírito e manda procurar, ele vai fazer uma varredura em todas as obras e vem vários textos falando sobre o espírito, aspectos diferentes, pontos diferentes, assim como a palavra reencarnação, a palavra prece. Você vai encontrar em todo o texto que você tiver essa palavra, vai aparecer ali a referência. Aí você pode ir lá lendo, e cada uma ela vai aparecer ligado a uma determinada situação. E é muito legal, eu sempre utilizo para fazer pesquisa,
A de hoje eu estava procurando aqui no meu livrinho da Gênese, que eu peguei, mas como eu queria colar no slide, e ele deixa a gente copiar e colar, aí eu peguei e fui lá no Kardecpédia. Fui no Kardecpédia e coloquei, copiei, colei e botei aí no slide para vocês verem. Então, facilita. Você pode ler no livro ou você pode ler online, né? E não precisa estar carregando. Também tem o app do Kardecpédia que você pode baixar no celular, mas aí tem que ter memória. Quando eu falei para vocês que as outras obras eram um desmembramento do Livro dos Espíritos, né? Primeira coisa, na primeira parte do Livro dos Espíritos, que foi uma forma didática que Kardec fez, né? Foi a escolha do objeto de estudo. Essa primeira parte é chamada de causas primárias, que a gente vai conseguir também aprofundar na Gênese, tá? Causas primárias a gente vai aprofundar lá na Gênese. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, o Kardec ele traz uma análise do objeto de estudo. Essa segunda parte é chamada de mundo espírita ou mundo dos espíritos, que a gente vai encontrar mais aprofundado no Livro dos Médiuns. Tá? Na terceira parte é a formulação das leis. Nessa parte, nós vamos ver a dedução das consequências, e nós vamos estar encontrando isso de forma aprofundada no Evangelho segundo o Espiritismo. E o céu e o inferno, que é a quarta parte, que na verdade é dedução das consequências, eu errei, a terceira parte é leis morais mesmo, formulação das leis. Na quarta parte, que é dedução das consequências, nós vamos ver lá no céu e inferno, né? Por quê? Dedução das consequências. Lá nós vamos encontrar o quê? Fatos verídicos, histórias de espíritos que chegaram lá na erraticidade e a condição que eles chegaram mediante o dia a dia deles aqui na Terra, né, quando encarnado. Exemplo, uma coisa que o movimento espírita ele tem uma visão equivocada sobre a questão do suicídio, né? Fala assim, fulano suicidou, então ele vai para o chamado Vale dos Suicidas, ele vai sofrer, ele vai ficar ali vendo várias vezes aquela situação que ele cometeu, que isso, que aquilo, e quando ele encarnar, ele também vai sofrer, parará. E nós vamos encontrar lá no céu e inferno várias situações diferenciadas de espíritos que cometeram suicídio, mas de acordo, né, com a forma que eles fizeram, qual o motivo, né, qual o motivo que os levaram a isso, né, eles vão estar ali não tão maus assim como o movimento espírita entende. Então, só a gente estudando, entendendo e pegando essa parte de dedução das consequências, é que a gente vai perceber. Então, eu achei de extrema sabedoria de Kardec ele fazer essa apresentação didática, né? Ter como escolha de objeto de estudo, análise desse objeto de estudo, formulação das leis e dedução dessas consequências, né? Então, estudar toda a obra, se debruçar por ela, vocês vão ter uma visão muito interessante de você próprio e da vida. E aí, quando você tomar contato com outras obras que não são doutrinárias, que não são de Kardec, né, vocês vão ter vamos dizer assim, vocês vão ser pessoas assim muito exigentes, porque vocês vão começar a ler uma obra e vão ver que não tem nada a ver, de repente você vai até deixar de lado, antes de passar para a segunda folha, né? E tem obras que você vai ler ali, vai ver, caramba, ela tem uma similitude com a doutrina espírita. Só que todas elas, no catálogo racional, Kardec mostra que são importantes, e todas elas são objeto de estudo. Por isso que Kardec, quando ele divulga as obras fundamentais ali, e também as outras obras que não têm similitude, são até contra a doutrina espírita, ele chama
de que elas são objetos de estudo. Por que objeto de estudo? Porque eu vou pegar aquele material, eu vou confrontar com a doutrina espírita, eu vou chegar a uma conclusão, eu vou chegar a um entendimento, e isso é estudo. Então, se você realizar desta maneira, né, você cada vez mais você vai amadurecer sobre várias questões, vários sistemas criados aí no movimento espírita, entendeu? Então, assim, o que eu queria trazer, né, porque o espiritismo e a ciência é dentro desses aspectos que foi apresentado, né? Espero que tenha ajudado a compreender, a clarear um pouco, e se não, a gente vai gradativamente tentando melhorar essas informações, tá bom? Desde já, eu agradeço a todos a colaboração e participação de todos na tarde de hoje. A Sandra, por favor, a Valéria. Oi, sou eu, Jana. Obrigada, Jana, pelo estudo de hoje. Obrigado a vocês. Bom, no próximo sábado, pelo Obrigada. Que eu tenho aqui anotado, é a formação e propriedades do perispírito. É isso mesmo, o assunto? Ainda não, Sandra. A gente só vai informar vocês que nós vamos retomar ao estudo da Gênese, né? Porque esse período de julho, que seria recesso, nós não fizemos o recesso, trouxemos estudos que estão dentro do contexto, né? Mas não seria muito o objeto ali, do temário. E a gente vai divulgando qual vai ser o tema mesmo e quem vai fazer, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, então. Nada. Foi muito bom. Obrigada. E a nossa companheira Valéria vai fazer a prece final. Nós vamos procurar, já que a gente vai fazer a prece, né? Vamos procurar, nesse momento de prece, pensar em nós mesmos, envolver a nós mesmos, envolver a todas as pessoas que precisam. Para quem não está sabendo, o nosso companheiro Luiz Cláudio, seu pai desencarnou ontem por Covid-19, e a gente hoje já deu muita força para ele ontem, hoje, né, no grupo nosso da casa, mas que ele está presente também nos outros grupos, como vocês conhecem, ele também faz parte da coordenação da família, e hoje foi o sepultamento, né, e não pode ter ninguém, só pode ter uma ou duas pessoas da família devido ao gênero de morte, né. Então, que a gente também possa envolver o nosso companheiro Luiz nesse momento de prece, além de todos que estejam necessitados, né. A Caroline colocou também que ela está precisando de preces, e que a gente possa envolver todo mundo, né? A Carol, o nosso companheiro Luiz, e quem mais tiver necessitado das nossas preces. Depois vocês podem colocar a avaliação aqui também no chat ou lá no grupo, né, da família. Então, vamos conversar com o nosso amigo Jesus. Querido mestre, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade dessa reflexão que nos trouxe a companheira Janaína, pelas experiências que a vida nos convida, que é um grande desafio, a superar as pedras. Envolvei a todos nós que estamos aqui nesse espaço, envolvei as pessoas que conhecemos, nossos familiares, amigos, todas as pessoas, Senhor, nosso companheiro Luiz e a Carol, e tanta gente que a gente nem sabe, mas que está precisando, porque está mal de saúde, porque perdeu seu ente querido e está muito triste, e todos aqueles que se encontram em momentos de angústia, em momentos de sofrimento, que eles possam ser envolvidos e amparados pelos seus anjos guardiães, pelos seus espíritos familiares, pelo nosso querido Mestre Jesus e pelos espíritos do bem e de amor, para que todos, recebendo esses fluidos salutares, fluidos de amor, possamos nos sentir mais fortalecidos, mais encorajados para caminhar na estrada da vida. Mestre querido, fique conosco, nos envolva, nos ampara, nos fortaleça, para que tenhamos a coragem necessária de seguir adiante. Muito obrigado por tudo,
e que possamos estar sempre contigo em nossos pensamentos. Muito obrigada.